Estamos mais um dia no nosso podcast Duas e Deus e hoje a gente vai falar sobre um assunto sobre crer depois acreditar, né? Que essa passagem fica ali em João 8, que fala ali quando Jesus estava ali com os fariseus ali e eles estavam questionando, né, de Jesus ali e por mais que Jesus mostrasse os milagres, falasse, eles ainda não reconheciam a Cristo, né? Verdade, olá, boa tarde. Quantas vezes, né, a gente está nessa situação, Deus nos mostra que Ele pode, tantas coisas a gente já tem lá atrás, tantos testemunhos, tantas coisas que nos levariam para esse momento de acreditar e mesmo assim a gente ainda fica questionando, né? Deus, ele não nos dá o mapa todo, mas ele nos mostra que ele está conosco o tempo todo. E é como se fosse ali um médico, né? Quando você está ali numa mesa de hospital, você não questiona o médico se ele sabe ou não fazer aquele procedimento, você simplesmente confia. E por que em Cristo a gente também não consegue se entregar a esse ponto de confiar em tudo? É que a gente tem essa mania de querer controlar, né? De querer saber para poder depois acreditar. A gente quer ter esse controle. E a gente sabe que quando a gente está na presença de Deus é diferente. A gente primeiro precisa crer para depois o Senhor fazer ali, porque ali os propósitos que o Senhor tem na nossa vida a gente não sabe. A palavra dele fala que a palavra dele são lâmpadas para os nossos pés, né? E ali, a lâmpada, você pode ver que ela só ilumina um pedacinho. Ela não mostra quilômetros ali. E a mesma coisa. E quando a gente está ali na presença de Deus, a gente confia pelo que ele é na nossa vida. Então, se a gente confia, a gente sabe que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. A gente deixa esse medo, esse querer controlar tudo, a gente entrega na mão de Deus. E é difícil para algumas pessoas aprenderem isso, né? Que a gente tem a estranha mania de querer compreender para crer. E a gente não precisa compreender para quê? A gente precisa confiar, porque a fé, ela vem da nossa confiança em Deus. Quanto mais você confia, mais você entrega, mais você descansa. E os nossos planos, eles muitas vezes são os planos que Deus plantou em nós. Mas a gente também precisa confiar que Deus tem planos maiores. Então é a entrega, né? É a entrega. Quantos profetas ali de Deus apenas confiou, que nem Moisés. Ele não sabia aonde Deus tinha mandado ele, para onde ele ia, com onde ele ia, que caminho que ele ia. Muito pelo contrário, ele apenas obedeceu à voz de Deus. Sim. E ali ele seguiu e falou: Senhor, se o Senhor está comigo, eu vou. Então a gente tem que pegar e ter essa postura do quê? De crer e confiar que o Senhor ele está conosco e ele vai guiar os nossos passos, independentes se a gente não está vendo, não está no controle, a gente precisa acreditar nisso, né, Gi? Assim como Abraão, né? Deus só falou para ele ir. E se ele tivesse ficado parado? Quantas vezes o medo nos paralisa e nos impede de ir? E quantas vezes a nossa falta de fé não nos deixa nos posicionar da forma que o Senhor quer que a gente se posicione? Então, quando a gente consegue fazer essa entrega para o Senhor, as coisas elas começam a fluir. Então, o que tem nos impedido de crer? O que tem nos impedido de avançar? Essa é a pergunta que a gente tem que costumar nos fazer todos os dias. O que tem nos paralisado neste momento, nos impedido de crer que as coisas melhores virão, que Deus vai abrir a porta, que o Senhor ele vai abençoar, seja saúde, seja qual for a necessidade. Nosso Deus é grande, ele faz todas as coisas. É que a gente às vezes olha assim, que assim como os fariseus, eles não entendiam, eles ouviam. Muitas pessoas que nem estão na igreja ouvem ler Bíblia, sabe a palavra, comparados como os fariseus, mas não deixam que a palavra entre no nosso coração. E a palavra, quando ela entra no nosso coração, ela traz essa transformação e traz a fé junto. Sim. E quando ali os fariseus ali estavam questionando Jesus, eles não entendiam o processo, porque eles só iam entender esse processo depois da cruz. E quantas coisas a gente às vezes não está entendendo, está tão
assim, você fica assim, meu Deus, não tô entendendo nada que tá acontecendo. Mas depois daquele processo a gente vai entender. Então, a gente vê que o processo a gente não conhece muito bem, mas o Senhor, Ele sabe. Mas é preciso o quê? A gente crer, obedecer e confiar em Deus, né, Gi? É que muitas das vezes a gente crê e sacrifica. E não é o sacrificar, é o obedecer. E quando a gente obedece, a gente não precisa saber do próximo passo. É no caminho que o Senhor vai nos mostrando. Muitas vezes o primeiro passo a gente vai dar no escuro, mas é como você estava dizendo, a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. A partir do momento que ela é lâmpada para os nossos pés, a gente consegue dar passos firmes. A gente consegue entrar com intensidade no lugar, a gente consegue entrar com propriedade. E aos poucos a gente vai conquistando tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Porque a gente sabe quem é Deus na nossa vida. Então, se a gente sabe, por que não confiar? Por que não obedecer? Porque às vezes a gente fala, eu estou obedecendo, mas a obediência atrasada, ela também é uma desobediência. Então, você fala assim, eu estou obedecendo, mas não naquele momento, ali eu obedeço. É uma desobediência que a gente está fazendo, Sim. né? Obedece só até a página 1, né? Quando chega na página 2, você fala, opa, aqui o Senhor não vai entrar. Mas temos que estar com o Senhor em todos os momentos. Então, assim, não chamar Ele para algumas áreas específicas, não, chamar Ele como um todo. Ele já é o arquiteto das nossas vidas. Ele já é o que planeja a nossa história. Então, assim, para a gente ter embasamento e fundamento, a gente precisa chamar Ele em todos os momentos. A gente precisa dessa constância de fé. A gente precisa dessa constância de crer que o Senhor vai fazer. Independente se a situação está mostrando um cenário totalmente desfavorável. Mas o Senhor, Ele vai fazer e vai nos surpreender muito mais do que nós esperamos. Sim. Você vê quantas histórias a gente pode ver, né? Josué ali também, quando foi ali pro poço, depois ele foi preso, só depois ele foi ali ser rei, ele precisou passar esse processo. E quantos ali olhavam e falavam naquela época, faziam, quem é esse que está no poço, depois foi preso? Que história não vai ter nada. A gente, nossa visão é tão limitada, mas tudo isso a gente vê que foi um aprendizado para Josué, para ele poder ser um grande rei. E assim na nossa vida, tudo isso tem um processo, mas isso a gente precisa crer antes, não somente ouvidos, né? A gente fala que a gente tem tem dois tipos de audição. A audição que a gente ouve com o ouvido e a audição que a gente ouve com o coração. Que a gente não venha ouvir somente com os ouvidos, assim como os fariseus, mas que venhamos ouvir com o nosso coração. Para que essa palavra, que as palavras que Cristo nos ensinou, venhamos transformar e a gente crer e cada dia mais testificar a fé, né? E aumentar a nossa fé, a gente ser mais obediente e assim caminhar, né, no caminho do Senhor, né, gente? É porque o coração é terra que só o Senhor conhece, né? Então o Senhor, Ele já sabe, muitas vezes, como que a gente vai agir perante isso. E quantas vezes nós somos esses fariseus? Que a gente questiona, que a gente duvida, que a gente acha, às vezes, que simplesmente não vai acontecer. E quando realmente a gente consegue entregar e olhar para essa nossa insignificância e falar assim, Senhor, está aqui, Senhor. Eu consigo crer até aqui. Eu consigo confiar até aqui. Me ajuda. Aí realmente na hora que a gente consegue descansar. E aí é na hora que o Senhor começa a entrar na nossa vida e conseguir agir ao nosso favor. Então a gente precisa dessa constância de realmente ter essa intimidade com o Senhor todos os dias para conseguir entregar e Ele conseguir agir sobre as nossas vidas. E querer, né, esse trabalhar, né, de não apenas somente fazer que nem o fariseu que só meditava ali, mas não queria essa transformação. Então é importante que a gente venha todos os dias saber que o Senhor está conosco, que essa caminhada, o Senhor está no controle. Se Ele está no controle, pode ter certeza que você não vai estar perdida, você está ali com o principal ali. Então, a palavra fala que a graça dele já nos basta, né? Sim. Então, a graça dele nos basta, já é o motivo da gente confiar na nossa vida diante dele, né? O Senhor, todas as guerras são vencidas, né? O Senhor é aquele que traz paz, que traz refrigério no meio da angústia.
e ele vai trazendo escapes, mas aí também a gente precisa aprender a olhar para a situação e ver onde realmente a gente está errando. Então, assim, quantas vezes nós somos os nossos próprios fariseus e trazemos pessoas do nosso lado que também têm sido esses fariseus. Então, a gente acaba ouvindo coisas que nos desmotiva, que tira esse brilho da certeza de que vamos chegar lá, né? Então, a gente precisa aprender a se policiar também com quem a gente fala, com quem a gente anda, para a nossa fé ela não ser minada, mas para ela ser acrescentada. Por isso é que é importante a gente saber os locais que a gente anda, que nem você disse, porque os locais onde a gente frequenta, elas também vão ali moldando o seu caráter ali, sim, né? Então tem locais que realmente não é para você mais estar ali. No teu passado você ficava, mas neste momento a gente sabe que aquelas pessoas, aquelas sementinhas ali, que não é nem semente, eu falo que é um joio, né, que vai colocando, a erva daninha, né, a erva daninha que vai sendo plantada ali, e querendo ou não, isso vai ficando no nosso subconsciente e vai ali fazendo com que essa nossa fé venha sendo minada, que nem você mesmo diz, né. Então, eu acho importante da gente sempre se analisar, né, porque a gente tem que aprender primeiramente, analisar sempre nós mesmos primeiro, para depois poder começar a questionar as coisas, entendeu? E essa autoanálise, ela vem realmente com a intimidade. Sim. Ela vem realmente com a entrega, porque quando realmente a gente admira alguém e a gente consegue entregar tudo, e quando a gente confia, igual eu estava falando anteriormente sobre um médico, por exemplo, conforme a gente nunca passou com ele, mas aí a gente acredita das experiências que os outros contam que ele é maravilhoso. Então é dessa mesma forma que a gente precisa começar a crer e tomar posse disso, que Deus ele tem um caminho melhor para nós, que o Senhor ele é aquele que abre as portas, o Senhor é aquele que cura as nossas feridas, e ele também pode nos curar dessa falta de fé. Ele não precisa muito, ele só precisa que a gente se entregue tudo que a gente tem. E o nosso tudo muitas vezes é pouquinho, mas é pouco para nós. Mas para o Senhor já é o suficiente para ele começar a agir. Ele fala que se a gente tiver a nossa fé do tamanho de uma semente de mostarda, né? Sim. Já é grande, né? Uma grande fé, né? Então a gente tem que aprender realmente a descansar e pedir realmente ao Senhor todos os dias, né? E ter essa dependência de Deus, né, Gi? É verdade. E passar para os demais também, né, Cris? Ter fé. A fé, ela engloba um todo da nossa vida. Ela engloba também não só as coisas físicas desse mundo, não é? Então a gente precisa aprender a passar esse legado de fé para os demais. A gente precisa realmente dessa comunhão, de chamar Deus todos os dias para perto, né? Eu sempre bato nessa tecla, por quê? Porque isso realmente é o que faz a diferença sobre as nossas vidas. É crer sem ver, mas é a certeza que o Senhor está ali. E no momento certo ele entra, ele age, ele muda, ele transforma, ele traz salvação. E ele faz muito mais realmente do que a gente pensa. Porque ele é fiel, porque é maravilhoso. E o melhor a gente já tem dele, que é a salvação nele. É maravilhoso pensar no plano do Senhor, né? E por que não acreditar? Por que não acreditar? Porque fazemos os fariseus que ali viam, mas não reconheciam o Messias. Eles sabiam tudo das promessas, mas não reconheciam. E por que a gente teme a fazer tanto isso, né? A gente vê tantas promessas, a gente lê, vê os milagres que o Senhor faz. E por que a nossa fé ainda está tão pequena e a gente não consegue crer que o Senhor está ali na nossa frente, que é Ele que vai nos conduzindo, que é Ele que vai tendo controle de tudo isso, né, Gi? É legal a gente parar para pensar, porque assim, quantas vezes estamos sem fé, nos esvaziamos de uma forma tão rápida, sabemos como é o acesso para entrar no Santos dos Santos, sabemos como é o acesso para chamar Deus, chamar a existência. É maravilhoso saber que Ele está ali no íntimo do nosso quarto, Ele está no secreto do nosso quarto,
E quantas vezes a gente não entra para falar com ele nem 5 minutos? Então, assim, conforme mais a gente se afasta de Deus, menos fé a gente tem para o dia a dia. Quanto mais a gente murmura, menos fé a gente tem também para vencer as nossas questões. Então, é realmente renunciar muitas vezes os nossos desejos e reconhecer as nossas limitações para saber a grandeza do Senhor, porque quanto mais a gente se esvazia, maior ele fica para nós, né? É mostrar que a gente é totalmente dependente dele, né? Porque se a gente quer esse controle de tudo, por que a gente vai querer buscar a Deus? Se a gente tem suficiência, né? E a gente sabe que na presença de Deus é diferente. A gente não tem esse poder, é totalmente diferente. Os planos que o Senhor tem sobre cada vida é diferente. É um cuidado único, não é o mesmo cuidado que Deus tem sobre a minha vida, que tem sobre a sua vida, que tem sobre a vida dos nossos irmãos, dos nossos filhos. São cuidados especiais, únicos, e isso que é lindo do Senhor, que ele pega individualmente. Ele não é assim, fala aquela coisa de generalista, ele sabe o nome de cada um, ele tem um propósito de cada um. E olha que lindo isso. E a gente acha que, às vezes, Deus é aquele pai genérico, que ama todo mundo. Não, ele é diferente. É um amor tão maravilhoso, bonito, que ele tem esse cuidado sobre a nossa vida. Ele não ama em massa, né? Ele olha o individual. Ele gosta disso. Por isso que ele gosta de intimidade com a gente. E quando a gente para observar, realmente nenhum é igual ao outro, seja na digital, seja na íris dos olhos, seja em tantas outras coisas, no DNA, no tipo sanguíneo, né, Cris? Em tantas coisas o Senhor nos fez diferente. Para quê? Para termos relacionamentos diferentes. E a nossa fé, a minha fé não é igual à sua e não vai ser igual à fé de ninguém. Mas isso não nos impede de aprender a ter fé com o nosso irmão, de aprender a fé do nosso irmão nos inspirar. Sim. Então, assim, ouvir testemunhos faz a gente também começar a crer de uma forma diferente. E tudo que a gente ouve, tudo que a gente consome, impacta também na nossa fé. Impacta também na nossa caminhada com o Senhor. Então a gente precisa aprender aonde colocar os pés, o que ouvir, o que falar. Filtrar, né, Gi? Filtrar. Porque a gente, infelizmente, tem pessoas que você vê, mesmo na presença de Deus, mas murmura, questiona, fica ali e só fala coisas ruins. Onde a sua fé está baseada ali, né? E aí você vai vendo que todas as pessoas que estão ali do lado dela são as mesmas pessoas. Você vê que a fé é pequena, que elas estão sempre murmurando, questionando. E ali você vai vendo que vai toda hora sendo minada isso. Por isso que é importante, é claro, sempre a nossa fé ser edificada na palavra, em Deus, mas a gente também tem que vigiar também nas nossas palavras, onde a gente ouve, o que a gente ouve, assiste, né? Vê, entendeu? E tudo isso ali tem que ter esse filtro, né? Sim, senão a gente só anda com pessoas, às vezes, que dá testemunhos, e isso vai adoecendo a nossa alma. E aí a gente começa a entrar numa rotina sem perceber o quão distante a gente está do Senhor. E então a gente precisa buscar dia a dia coisas que nos motivem, que nos façam olhar para o horizonte, olhar realmente para o céu e ver a grandeza do Senhor, ver tudo e começar a crer nas promessas, se apropriar das promessas, já agradecer como se já estivesse vivendo dentro da promessa. Então isso é o lindo, realmente quando a gente se apropria, a gente já começa a agradecer. Senhor, obrigado pelaquela porta que já está aberta. Obrigado, Senhor Jesus, pela minha casa nova, seja o que for. Mas a gente já começar a declarar com os nossos lábios e já viver com a alegria de estar vivendo aquele momento. É maravilhoso a forma que o Senhor nos traz isso, porque o nosso coração começa a se encher de esperança quando a gente ouve o outro falando desse tipo de coisa. Mas porque muitas vezes a gente evita de ouvir os sábios e começa a ouvir pessoas que realmente só vai nos jogar para baixo, só traz o pior da gente. Ou às vezes a inveja, né, Gi? Quantas vezes as pessoas elas ficam com inveja das bênçãos dos outros? Ela fala assim, nossa, aquele irmão conseguiu com aquela fé, nossa... E vai criando esse sentimento ruim no nosso coração que vai o quê? Minando isso, vai nos contaminando. Porque
quando a gente ouve os testemunhos, elas deveriam ser ao contrário, a gente deveria se alegrar, a gente deveria testificar mais a nossa fé. Porque muitas pessoas eles acabam o quê? Se entristecendo com a bênção do nosso irmão. É porque a pessoa ela só começa a olhar para o mundo físico. Ela esquece que há uma eternidade muito maior. E ela esquece que o Senhor ele tem um plano que engloba todos. E pelo fato de sermos diferentes, pessoas, cidadãos diferentes, com culturas diferentes, cada um tem um chamado diferente. Sim. As pessoas que o teu chamado vão alcançar, muitas vezes não serão as mesmas que os meus irão alcançar. Mas nem por isso um invalidou o outro. E quanto mais a gente começa a aprender a trabalhar com essa diversidade, mais a gente se une, mais o reino avança. Então a gente precisa aprender a deixar essas picuinhas de lado e saber que tudo é para a glória do Senhor. Sim, e se alegrar realmente, não ver aquilo como uma rixa, como uma disputa, porque tem gente que vai estar disputando, né, os galardões, disputando o lugar no céu, e não é nada disso. Eu acredito que quando a gente ouve as bênçãos, isso alegra tanto o nosso coração, testifica tanto a nossa fé, mostra como Deus é lindo e maravilhoso, né? Então eu falo assim que a bênção dos irmãos é a nossa bênção, porque isso eu vejo a grandeza, eu vejo o amor, o cuidado, e isso faz eu acreditar cada vez mais nesse amor que Deus tem sobre a vida de qualquer um, tanto na minha vida como na sua vida, dos nossos irmãos, né? Mas é isso porque o nosso coração está cheio da presença do Senhor. Porque quando o nosso coração não está cheio, ele está com um lugar vago, aí o nosso eu entra. Mas quando mais nos esvaziamos de nós mesmos, e a gente deixa o lugar do nosso coração à disposição do Senhor, faz o nosso coração como um verdadeiro altar, aí a presença dele muda tudo. Aí muda a nossa essência, aí muda o nosso caráter, aí muda o nosso testemunho, aí aumenta a nossa fé. Então tudo é agregado, tudo é acrescentado com a presença do Senhor. Por isso que é importante, né, eu falo que todos são pecinhas que precisam ser ajustadas, porque se elas não andarem juntas, a gente não consegue trabalhar dessa forma. Se a gente não crer ali, a gente não consegue, com a nossa fé, venha a se alimentada, venha a crescer. E para isso a gente precisa o quê? Buscar, a gente precisa estar em oração, precisa ler a palavra. Então, a nossa caminhada, ela é totalmente estruturada. Então, a gente sabe o caminho que deve ser feito, né? Mas a gente sabe o caminho, mas o que está lá na frente, só ele sabe, né? Antes de nós mesmos nascer, o Senhor já tem um plano na nossa vida, né? Sim. E acho que hoje vale uma reflexão. Quem Jesus é para você? Quem Jesus tem sido no seu coração? Que lugar você tem dado para o Senhor na sua vida? Quem tem reinado o teu coração? Quem tem reinado a tua mente? Eu acho que realmente quando a gente identifica esse tipo de problema, a gente vai com mais sede, mais rápido para os pés do Senhor. Então, que hoje a gente realmente possa ficar com essa palavra, que a gente possa meditar, que a gente possa aprender a crer. A ouvir com o coração. Ouvir, né, com o coração. Mesmo que às vezes a gente não venha entender o propósito, mas acreditar que Ele é na nossa vida, quem Ele é na nossa vida. E confiar, entregar. Assim como muitos entregaram ali a vida. Saiba que Ele é o nosso arqueiro, né? Arqueiro. Ele é nosso arqueiro, né? Verdade. A gente somos as flechas. Então, o arqueiro, ele dá a direção. E a gente vai. Somente vai. Somente vai. Crer que Ele é o dono da nossa vida. E Ele tem a senha. Ele tem a senha. E na hora que Ele chamar, e a gente não sabe quando Ele vai nos chamar, vai ser muito rápido. Muitas vezes não vai dar tempo da gente arrumar a nossa casa, da gente ficar com essas picuinhas, ficarem com essas coisas que tem que nos afastado do Senhor. Sim. Mas que a gente possa ter todos os dias o coração contrito e saber o privilégio de ter um livre acesso de entrar na presença do Senhor. Verdade. Que grandes coisas Ele pode fazer. Amém. Amém. Então, a gente fica mais com essa palavra, né, Amém. E aí a gente espera vocês até a semana que vem.